Inflamação é realmente o assunto que está mais em alta e as pessoas que seguem, que gostam, que de repente estão ali seguindo um nutricionista na rede social, um médico mais integrativo, vai ouvir muito essa questão, inflamação, principalmente o termo inflamação de baixo grau. O que é uma inflamação de baixo grau? É uma inflamação que não dói. Porque, por exemplo, se você está com a unha inflamada, você tem dor, você está vendo, é uma inflamação aguda. Essa inflamação você percebe, então você vai atrás. Qual é o problema da inflamação de baixo grau? Ela não dói, você não sente nada. E aí, por isso é o perigo. É uma inflamação silenciosa que cumulativamente vai gerar doença. E é hoje um ótimo dia para todos, mais um Zovico Talk aqui para vocês. E estamos aqui, como sempre, com um convidado especial. E nesse caso é uma convidada, a Bárbara Espanhol. Ela é nutricionista, ela já tem anos de mercado como nutricionista. Ela morou fora um pouco, ela é de Limeira, morou fora, mas para a alegria dos seus clientes, ela voltou para Limeira aí para atender o público. E hoje nós vamos conhecer bastante coisa com ela, não perca, ela conhece muito. E tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Tavinho? Obrigada pelo convite. Obrigado Boa por estar aqui tarde com a a gente. todos. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara Espanhol, nutricionista. Sou especialista em fitoterapia, que é o tratamento natural à base de plantas, e também sou especialista em esportes. Joia, Bárbara. Obrigado, né, de você estar vindo aqui com a gente no podcast. Bárbara, vamos começar a falar, até a gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre inflamação. Hoje em dia o pessoal está de acordo com os alimentos industrializados. Fala o que você quiser sobre os alimentos, os péssimos alimentos, os bons alimentos. E hoje está se falando muito sobre inflamação corporal, inflamação intestinal. Como combater isso? O que você sugere, desde alimentação, suplementação? Tá. Então é assim, inflamação é realmente o assunto que está mais em alta e as pessoas que seguem, que gostam, que de repente estão ali seguindo um nutricionista na rede social, um médico mais integrativo, vai ouvir muito essa questão, inflamação, principalmente o termo inflamação de baixo grau. O que é uma inflamação de baixo grau? É uma inflamação que não dói. Porque, por exemplo, se você está com a unha inflamada, você tem dor, você está vendo, é uma inflamação aguda. Essa inflamação você percebe, então você vai atrás. Qual é o problema da inflamação de baixo grau? Ela não dói, você não sente nada. E aí, por isso é o perigo. É uma inflamação silenciosa que cumulativamente vai gerar doença. A curto prazo pode ou não dar sintomas ou dar sintomas discretos, do tipo dores de cabeça, fadiga, cansaço, um intestino que não é legal, ou que é muito preso, ou que solta demais, fermentação, gases, queda de cabelo. Então, esses desequilíbrios pontuais podem ser os sintomas atuais. E lá na frente pode estar correlacionado com o aumento de chance de qualquer doença. Então, às vezes as pessoas me falam assim, tá, qual doença? Qualquer uma, porque a inflamação, ela vai oxidar a célula. Então, você tem uma célula saudável, essa célula vai morrer, ela vai se danificar. Então, eu posso estar falando desde um Parkinson, uma doença neurológica, um Alzheimer, até um câncer ou uma doença autoimune, né? Uma psoríase, uma tiroidite de Hashimoto. Então, a gente tem que, primeira coisa, falar que é importante a gente dar atenção, mesmo que não dói, né? Mesmo que você não veja. Então, a gente pode fazer alguns exames, tem gente que gosta de tirar a prova dos 9, então, para quem quiser saber, os exames mais comuns, né, para medir essa inflamação são 3. Um é quando você fizer o hemograma, você vai ver o seu RDW. Ele deve estar menor do que 13,5. Esse é o marcador inflamatório. O outro chama PCR ultrassensível. Deveria ser menor do que 1. E o terceiro é a ferritina. Então, a ferritina, apesar de marcar também o estoque de ferro no nosso corpo, ela também está correlacionada com inflamação. Então, é muito comum eu atender um paciente que às vezes não come e fala, olha, Bárbara, mas eu quase não como carne vermelha, por que será que meu ferro tá tão alto? E aquela ferritina não tá indicando que a pessoa come muito ferro, e sim, que ela está inflamada. Então, vamos pensar assim, né? Quais são, mesmo que você não fez exames, talvez nem todo mundo tenha acesso, vamos falar primeiro do o que no nosso estilo de vida inflama. Acho que isso é até mais importante do que a gente começar a falar do que desinflama, né? Sim. Então, o que inflama? Parece bobagem, mas dormir errado.
inflama. Dormir muito tarde ou dormir pouco. Os hábitos ruins antes de você dormir, então tela de celular, né, que ativa, que é muito rica em luz azul e vai ativar ao invés de desacelerar. Por que que inflama? Porque você deixa de produzir todos os hormônios que você deveria produzir durante a noite. Para regenerar o corpo, né? No outro dia você acorda com o cortisol, que é o hormônio do estresse, extremamente alto. Isso é inflamatório. E quando você acorda com o cortisol todo bagunçado, você tem mais vontade de comer doce. Então é uma cascata de problemas. Segundo ponto, bebida alcoólica. Por que que eu tô colocando bebida alcoólica na frente de qualquer outro alimento? Porque eu vi esses dias um médico falando um negócio, achei muito legal. Ele falou, olha, todo mundo sabe que açúcar inflama. Mas se fosse para escolher qual seria o veneno pior entre açúcar e álcool, eu diria álcool. E eu falei, poxa, não é que ele tem razão? O que que ele quis dizer com isso? O açúcar, apesar de inflamar, o seu corpo pode pegar aquele açúcar e de repente usar aquele açúcar como combustível energético, se você for fazer um exercício, enfim. O álcool não. O álcool é hepatotóxico, né? Ou seja, ele sobrecarrega o fígado e ele não serve pra nada. Seu corpo não consegue pegar o álcool, quebrar ele e transformar em energia. Então, assim, cuidado com essa história. Ai, mas uma taça de vinho é bom. Álcool é ruim. Se álcool fosse bom, o gestante podia tomar. Tá? Então, bebida alcoólica é um problema muito importante quando se trata de inflamação. Então, no caso das mulheres, eu vejo que a minoria, pelo menos no consultório, a minoria bebe. Aí, o que seria um outro ponto bastante inflamatório, que está muito relacionado com o estilo de vida da mulher? O açúcar. E por que isso? Porque nós, mulheres, sofremos de alteração hormonal, né? A gente tem pico de estrógeno, depois a gente tem queda de progesterona, e isso deixa com que nós, mulheres, se tivermos em desequilíbrio hormonal, tenhamos mais vontade de doce. É realmente uma dificuldade maior do que quando você compara com os homens, essa questão do controle da compulsão por doce. E para isso tem algumas dicas simples. Então, se você introduzir de 5 a 10 gramas de um chocolate de boa qualidade, 75% cacau por dia, já ajuda. Ai, mas eu odeio chocolate. O chocolate amargo não é que ele ajuda só porque ele vai matar a vontade de doce. Pelo fato dele ter magnésio, por exemplo, ele vai ajudar a controlar mesmo a vontade do doce. Então eu falo que comer chocolate amargo, ele é um tratamento para compulsão por doce. Outra coisa que você pode fazer alguma receita. Então, por exemplo, faz um bolo saudável que vá óleo de coco, linhaça, aveia, uva passas, uma banana bem madura, sem precisar adoçar. Já é muito menos inflamatório do que um bolo que vai farinha de trigo, o óleo, o açúcar, então por aí vai. Então tentar tirar ao máximo, amenizar o açúcar ajuda. E sabe, Tavinho, uma coisa que... Posso te chamar de Tavinho? Claro. Então tá. Porque eu conheço Tavinho há muitos anos e pra mim é Tavinho, vai ser sempre Tavinho. Então, assim, uma coisa que ajuda muito também, e as pessoas não param pra pensar. O que que eu percebo no consultório? Quando eu ouço assim, nossa, eu tenho compulsão alimentar à tarde, que é o mais comum, depois das 4 horas. Final da tarde, final do dia. Depois das 4... Tem duas causas, e as pessoas não sabem disso. A primeira causa é a serotonina, que é o hormônio do prazer e do bem-estar, ela cai muito às 3 da tarde. Então, o horário mais baixo da serotonina é às 3 da tarde. Isso faz com que o nosso corpo busque por carboidratos. E a maioria das vezes, doce, para justamente subir essa serotonina. Mas tem um outro ponto que as pessoas não param para pensar. Se o almoço for uma quantidade muito pequena de proteína e também muito pequena de vegetais, a digestão desse almoço vai ocorrer de forma muito rápida. Então, aquele corpo vai estar em hipoglicemia há muito tempo. Então, aquele corpo vai estar pedindo, pelo amor de Deus, coma de novo para reequilibrar os níveis de açúcar do seu corpo, né? E só um contexto aí nesse meio, um parênteses. E você teria algum suplemento, alguma coisa que você indicaria que ajuda a melhorar a serotonina, bem-estar? Com certeza, com certeza. Ó, tem vários. Vou falar algumas coisas que ajudam. Para diminuir a vontade de doce, eu gosto do picolinato de cromo. E para redução da ansiedade... Sim. E agora, posso falar o nome de patente? Pode. Não tem Tá até de tem dois que eu gosto, que são o safrin e o cerenzo. E eu gosto de combinar. Quando a pessoa é compulsiva, além de ansiedade, tem uma questão de compulsão, eu associo safrin, cerenzo, a grifônia, o magnésio e a L-teanina, porque daí acalma. Então, a grifônia diminui a compulsão, né? A L-teanina dá uma acalmada. E o safrin e o cerenzo tem uma ação neurológica nessa questão de
tá tudo bem, fica calmo. Essa é uma fórmula. Outra que eu também gosto é se a pessoa é muito agitada, eu gosto de usar a passiflora durante o dia, que é do maracujá, né? Gosto de usar o triptofano, que é o precursor da serotonina, né? Como eu falei, o picolinato de cromo também é ótimo. Eu sempre uso algum suplemento para ajudar na ansiedade, para todo mundo, mas principalmente das mulheres, porque eu percebo que a ansiedade tá muito ligada também com essa coisa assim. Nós mulheres temos 2 fases do ciclo, né? Do dia que você menstruou até metade do ciclo, a gente é uma. Da metade pro final, a gente é outra. Porque daí tem queda de progesterona e a compulsão aumenta. Então, nessa segunda fase do ciclo da mulher, ajuda demais você ter uma combinação, sabe? Um suplemento que leve esses ativos. E eu tenho muito esse respaldo. A minha TPM diminuiu, eu tô mais calma, eu tô menos compulsiva. Além das estratégias alimentares. De repente, a fazer um lanche da tarde com banana, canela, aveia e chocolate amargo, que também ajuda a subir muito o triptofano, ajuda pra caramba, tá? Bom. E lembrar, assim, melhorar a refeição anterior, né? Colocar mais proteína no seu almoço, então aumenta a porção do frango, aumenta a porção do peixe, Sim. diminui o carboidrato, né? O arroz, a batata, a farofa, o macarrão e ponha mais vegetais, pelo menos 50% do prato. Isso mantém a glicemia estável, né? E tende a ter menos compulsão na próxima refeição, né? Não, isso é importante. E que mais? Assim, mas o foco também, acho que é a questão, Tavinho, da gente ter muito industrializado, acessível, né? O salgadinho é barato, o refrigerante é barato, a gelatina é barato, o tempero, esses temperos em cubos, né? São baratos e fáceis, esses macarrões instantâneos. Então, a primeira coisa, vamos falar que é para alguém aqui que está começando do zero, tem uma alimentação bem ruim, né? Muito cheia de ultraprocessado. Antes de pensar nos detalhes, pensa assim, tira as embalagens, né? Então, para de comer miojo, troca o óleo pelo azeite, come carne fresca. Então, ao invés enfim, frango processado, salsicha, etc., come carne magra. Presunto, né? Queijo. Mortadela, essas galerinha aí, troca por carne fresca, tá? E aumenta a proteína e reduz o carboidrato. Então, vai pôr lá um arroz, feijão, uma batata, põe pouco e põe uma quantidade de proteína maior. E não pode esquecer dos vegetais, gente. Tem que comer todo dia. Essa história de, eu não janto, eu lancho, não dá certo. Aí a pessoa vai comer pão, ela vai comer presunto, depois ela come bolo. Aí não tem um brócolis, uma couve-flor, então falta saciedade e isso gera compulsão, tá? E um ponto que eu falei esses dias no meu Instagram, muito interessante sobre uma toxina, é o plástico. A gente precisa falar sobre isso. Tá, sobre aquecimento de plástico. Muito importante. Vou só fazer uma pausa, que é para quem está em casa, vocês viram um pouquinho aí do que vai ter ao longo desse podcast, ao início. Então segue a gente aí, pega esse vídeo aí nosso de hoje, da Bárbara, compartilha, manda pro amigo, manda pra amiga que quer fazer dieta, pra amiga que tá precisando desinflamar o corpo, parar com os pacotes de salgadinho, beber menos. Beber mais água. Beber mais água. Então manda pra galera aí, manda pros seus amigos, curte, compartilha, segue a gente lá no YouTube e no nosso Instagram também. Valeu. Então, do plástico é assim, o plástico é rico em bisfenol A, mas não é só isso, porque hoje já tem umas marcas, sabe, de potinhos, vamos dizer assim, de plástico, que vem escrito assim, livre de bisfenol A, mas infelizmente o plástico não tem só bisfenol A, tem dezenas de toxinas. Então a dica é, nunca aqueça marmitinha de plástico, então sempre transporte sua comida no vidro, né? E se você for tomar um café, um chá, jamais em copo plástico, sempre tem uma xícara, uma louça, porque o plástico é disruptor endógeno. O que é isso? Além de ser inflamatório, de aumentar o risco de doença, ele altera os seus hormônios. Isso é extremamente grave, porque a maior queixa, principalmente das mulheres, é a alteração hormonal, né? Então a gente tem que ter menos contato com o plástico. Isso é tão grave, Tavinho, que um estudo mostrou que o plástico atravessa a placenta. Os fetos já estão contaminados por micropartículas plásticas, de tanto que a gente está se expondo. E outra coisa que vai minimizar, se você comprar menos coisa embalada, você vai estar se expondo menos ao plástico, né? A gente compra coisa. Tudo pronto, tudo embalado, marmitinha pronta, tudo congelado, né? E hoje a turma pega a marmitinha pronta, a marmitinha fit mesmo. Isso. Você acaba pondo, em vez de pôr no prato para esquentar, esquenta no micro-ondas. Esquenta na marmitinha para comer. Por causa de praticidade. Isso. E isso não é só aqui, né? Para quem até morou fora. Sim, no mundo inteiro. Na Inglaterra também era assim. Você pega as coisas do mercado. Já vem tudo no plástico, né, Tavinho? Põe no micro-ondas para esquentar. Então isso não é legal. difícil quebrar, Esse é o problema de comprar coisa pronta. Mesmo que você botasse no seu prato, como é que você sabe que a
empresa que fez aquela marmita não colocou aquela comida quente. Provavelmente colocou. Também. Então já tá contaminado com começa a bisfenol. absorver, Quanto mais a gente fizer em casa, melhor, né? Outro ponto também, como a gente tá falando da parte plástica, e o Uhum. cafezinho, que o pessoal de firma vai lá, tira o café pelando no copinho Aquele copinho plástico. todo dia, às vezes tem gente que é viciado. 2, 3, 4 vezes por Vezes dia. por dia. Então, você vê, é plástico em tudo. Tem as cápsulas de café, que são Eu plásticas, já vi umas né? reportagens da Cápsulas de Café É também. extremamente tóxico. E crianças tomando mamadeira, e a mãe vai lá, esquenta o leite, põe o leite quente na mamadeira. Tá? Eu não sei se aqui no Brasil já é comum, mas na Inglaterra tinha mamadeira de vidro, até para evitar esse tipo de coisa. Mas enfim, esse é um ponto. O que mais que é importante falar de inflamação? Vamos falar. Pena Fala. que a gente tá descobrindo essas coisas Agora, recente, né? Porque faz quantos anos que né? tem esses hábitos. Hábitos Mas olha, Tavinho, do mundo inteiro, né? se a gente voltar para trás, vou falar assim da minha avó, né, que hoje é falecida, mas é do sítio, né? Sim. Não tinha nada disso, não existia potinho de plástico. Também, Então as coisas pioraram nesse sentido pela praticidade. Tinha verdade. panela, Sim. né? Eu acho que armazenava na panela. Nem sei se tinha algum outro jeito de armazenar o que sobrava. Tudo que ia comprar era de fardo grande, não tinha pequenas embalagens, Anos né? atrás era aquela xícara, panela, potinho de argate que eles falavam, né? Isso, então Era o assim, ferro revestido. exatamente, é muito menos química, se plantava as coisas em casa. Então vamos falar de desinflamação? Se for financeiramente acessível, priorizar os orgânicos. Não deu para ter tudo orgânico, sei lá, 40%, 50%, já é melhor do que comer tudo com agrotóxico, né? Beber mais água, introduzir ervas na vida das pessoas também melhoram. Então você cozinha com mais tempero, tenta fazer chá de gengibre, de hibisco, de chá verde. Chás pro fígado são ótimos. Daí você fala, o que é chá pro fígado? Tudo que é amargo é bom pro fígado. Tudo. Chá verde, boldo, alcachofra, dente de leão. É ruim? Claro que é ruim, é amargo. Mas, pros meus pacientes que não topam, eu inclusive mando fazer lá com você, mando fazer umas gotinhas. Então dá pra fazer também. Se o paciente falar, Bárbara, eu tenho um piripaque, mas não tomo chá. Porque tem paciente que fala, não vou tomar de jeito nenhum. Então eu mando manipular em gotas, né? Essa é uma tintura que a gente fala, tintura vegetal, e eu coloco lá esses ativos amargos. Então, de repente, uma associação de boldo com alcachofra, com chá verde. Isso é muito bom para fazer uma detoxificação, tá? Que mais? Clorela é muito bom. Não sei né, se todo mundo conhece, que é um ativo à base de alga. E ela é muito detoxificante porque ela elimina metal pesado do corpo. Né? Então, alumínio, mercúrio, Ela chumbo. também, a clorela, então ajuda a dar uma tirada de Sim, metais pesados. metais pesados que cumulativamente fazem aumento a chance de doença metais cerebral. pesados também tem muito acúmulo na tireoide, é isso? Ou em qualquer outro Principalmente no cérebro, mas você tem razão, a tireoide ela é bem bombardeada por tudo que é químico. Então o bisfenol prejudica a tireoide, os metais pesados prejudicam a tireoide, mas a grande preocupação dos metais pesados é que eles têm muita afinidade com o cérebro. Então, por exemplo, o alumínio do papel alumínio, o alumínio da sua panela, se ela for de alumínio, né? Alumínio do rolon, do... O alumínio, boa, o alumínio do desodorante tradicional, o mercúrio, o chumbo que tá no teu batom convencional, nos peixes de grande porte. Meus pacientes sempre falam assim, por que você não me deixa comer atum? E eu já vi um monte de nutricionista recomendando atum. O atum, ele vem do mar já muito contaminado. A contaminação do peixe depende do tamanho dele. Os menores, tipo sardinha, tilápia, pescada branca, os menores têm muito menos contaminação do que os maiores. E o atum é gigante. Então o atum já sai do mar. Do mercúrio? Do mercúrio. Sai do mar já contaminado. Sim. Então não é a lata, porque todo mundo fala assim, mas é porque é em lata? A lata grava, né? Mas não é porque é em lata, é a contaminação natural do peixe. Tanto é que gestante não pode consumir atum, porque passa para placenta, né? Eu já vi um médico também, ele não indica... Ômega é bom, ele indica ômega 3, claro, sim. ômega 3, mas até para evitar que o próprio ômega 3 tenha um pouco de mercúrio, alguma coisa assim, ele é mais caro, claro, mas ele indica óleo de krill. Óleo de krill é bem legal também. Duas alternativas são o óleo de krill, que também é super antioxidante, que é de um crustáceo, né? Sim. Ou a coenzima Q10. Eu também gosto muito. Vocês têm coenzima Q10 lá, né, Savinho? Você tinha então, até comentado. Colocar no óleo. É legal que vocês fazem no óleo, porque isso também, né, melhora a qualidade do produto. Ou a dica que você me deu, né?
pegar a cápsula do coenzima Q10 e tomar num horário que você já faz uma refeição com mais gordura. Para quem não sabe, a coenzima Q10 é um dos suplementos mais antioxidantes que tem. E ela previne degeneração celular, ela previne oxidação celular. Ela tem muito estudo com relação à prevenção de doença cardíaca, doença cardiovascular. Mas não é só isso. Sempre que alguma coisa é antioxidante, ela previne danos celulares em geral. Então, o óleo de crio é legal e a coenzima Q10 também é uma ótima opção. Eu gosto bastante. Não, coenzima, né? É excelente, né? Teve uma época, como eu sou muito ligado, né? Sim. Eu vou ter que tirar o meu café de manhã para voltar com a coenzima. Porque ela me gera tanta energia, assim, celular. Faz muita chega diferença. De noite, eu tô sem sono, sem estar cansado. Sim. Então, para mim, ou eu vou ter que diminuir a dose. Não, mas para quem se queixa que tá sempre fadigado, claro que a gente tem que investigar, né? Claro. A coenzima é ótima, mas tem que ver se a base desse cansaço, de repente, não é uma anemia, uma deficiência de vitamina D, que a gente sabe, né, Tavinho, que é tão comum, né? Deficiência de B12. Mas vamos supor que a gente já ajustou tudo, né? Já ajustou o ferro, já ajustou a B12, a vitamina D. A coenzima Q10, ela é maravilhosa para dar energia, disposição, além de ser antioxidante. É um ótimo suplemento, eu gosto muito dela. Bacana. Gente, eu acho que tivemos uma aula aqui sobre desinflamação do corpo, teria tanta coisa para falar. De alimentação. Né? Olha, sabe uma coisa que eu acho que é válido também de falar? Sobre o glúten. Sim. Eu tô no tempo? Tô falando claro, muito, você me interrompe se eu estiver falando muito, tá? Vamos lá, falar sobre o glúten. O glúten é assim, todo mundo é intolerante ao glúten? Não. Tanto que tem pacientes que comem e não sentem nada, não estufam, não tem dor. Mas tem alguns pingo nos is importante da gente fazer. Mesmo que quando você coma, para quem não sabe, desculpa, o glúten é a proteína que tá principalmente na farinha de trigo. Existe até glúten em outros cereais, mas em grande quantidade é mais na farinha de trigo. Então, se você não sente nada, não tem dores articulares, não tem doença autoimune, que é importante, tá? Quem tem doença autoimune, como psoríase, Hashimoto, lúpus, daí teria que tirar. Mas vamos supor que você não tem nenhuma doença autoimune, nenhuma dor articular, nenhuma queixa digestiva, nem gases, nem estufamento, talvez você possa consumir farinha de trigo, mas busque sempre uma qualidade melhor. Em vez do pão normal do mercado, então tenta achar alguma padaria que faça um pão mais artesanal, de preferência o pão de fermentação lenta, né, um pão de fermentação natural, porque se o pão é de fermentação lenta, então às vezes fica 24 horas aquela massa de pão fermentando antes de ser assado, o glúten vai ter quebrado lá de forma natural, então você vai ingerir muito menos glúten do que um pão do mercado que é cheio de aditivos. Então, isso é importante. O glúten também, você acha que pode piorar uma inflamação. Uma muito. E a dor articular? Olha, dor articular eu tenho certeza, não é que eu acho. Assim, não tenho um paciente até hoje que não voltou, comia mas o glúten. açúcar também. Não, claro, tem que melhorar tudo, né? Não adianta. Mas você sabe que né? eu andei com dor articular também umas épocas e tal, né? E realmente é incrível. Eu comia doce, eu sentia. Inflamação. Mas é por causa da secreção insulínica, Sim, de repente. e dava... Eu sentia começar a dor articulação depois de comer. Um doce, né? Sim. O pão é lógico que ele vira açúcar no sangue, mas talvez demore um pouco mais do que comer o próprio doce em si, né? Sim. Mas comer doce ou beber alguma coisa alcoólica... Você já sentia dor. Um pouco Nem todo mundo é tão sensível assim. E esse que é o problema. Seria ótimo, né? Se a pessoa comesse e já sentisse, que ela fala, opa, é ruim pra mim. O problema é que a maioria das vezes é uma sensibilidade mais tardia. Ela demora cumulativamente. Mas quando chega algum paciente no consultório, principalmente das mãos, fala assim, olha, eu tô com a junta grossa. É isso que eu escuto, eu tô com a junta grossa. Eu acordo com a mão inchada. Eu falo, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o açúcar, vamos tirar o glúten, vamos reequilibrar essa microbiota intestinal que é importante. Daí eu até mando manipular, né? Uma boa combinação de cepas probióticas. Eu gosto de associar em sachê a glutamina com algum pré-biótico, por exemplo, alguma cássia ou psyllium, para dar um suporte, né, um alimento para esse probiótico conseguir se instalar no intestino. Então eu falo, vamos cuidar da microbiota intestinal, vamos aumentar a imunidade, principalmente com vitamina C, vitamina D, zinco, e vamos tirar o que inflama. Vamos fazer um teste. Eu sempre falo assim, porque a pessoa às vezes me olha meio torto, tipo, ai, né, modismo, né? Eu falo, confia em mim por 30 dias. Tira o glúten, tira o açúcar. Quer comer doce? Dá a diferença. Ou só um chocolatinho amargo ou faz uma receita de algum bolo saudável que eu mando, né? E no final de semana, quis comer alguma coisa, um macarrão, uma pizza, vai para a opção
sem glúten, que hoje já tem bastante opção. E a pessoa volta e fala, ó, eu desinchei. E aí, obviamente, eu tento colocar ativos pro fígado, tento associar tudo, né? O fígado desintoxica, o intestino desinflama, tira os alimentos que são inflamatórios e é bem comum melhorinha de dor. Também. É. Gordura no fígado. Então, gordura, você sabe que gordura no fígado é bastante comum, né? E outra coisa que é um problema, não dói, né? Se a pessoa não fizer exame, não vai sentir nada. Sim. Não dói. Sim. E o problema. Aí, olha que legal, vou contar uma paciente de ontem. Ela tá em Portugal, eu atendo pacientes online, fora do Brasil também, e em outros estados do Brasil. Ela falou, Bárbara, eu tô te procurando, porque meu triglicérides está muito alto, e eu tô com gordura no fígado, e menina, eu nem bebo álcool e eu não como gordura. Eu falei, tá bom, mas conta pra mim sua alimentação. E você acredita, olha só, ela não comia muito doce, assim, era só no final de semana, vez ou outra. Mas ela achava que porque fruta ou suco natural de fruta era saudável, e ela comia demasiadamente. Então, no lanche da manhã dela, ela comia 3 frutas de uma vez. Nossa, só fruta. Só fruta, sem colocar uma castanha, sem colocar um whey protein, sem colocar, de repente, um iogurte natural ou uma linhaça, né? Pra reduzir o pico glicêmico, né? Aí eu falei pra ela, olha, muito legal a sua intenção de estar comendo saudável, melhor fruta do que salgadinho. Claro. Mas é por isso que é importante, não existe um alimento assim, fruta é saudável? Se eu falar assim, a pessoa vai achar que ela pode comer 12 frutas por dia. É saudável num contexto saudável. Claro. Então, fruta sempre tem que andar com algum alimento que segura o índice glicêmico dela. Então, vai comer banana, põe canela, põe cacau em pó, põe farinha de linhaça. Sim. Vai comer uma salada de fruta, come pouco, come 120 gramas. Põe castanha, põe um iogurte natural, se a pessoa não tiver intolerância, né? Ou bate um shake com whey. Não dá pra matar a vontade, não dá pra matar a fome na fruta. Aí eu falei pra ela, você vai ver, triglicérides vai baixar e a esteatose também vai baixar, né? Então, não existe o alimento saudável, porque ele é saudável, pode comer à vontade. Mas já aconteceu com um amigo meu, ele falou, nossa, Tavinho, eu tô segurando, né, tal, alimentação, mas e aí? Não, eu amo melão. Aí eu como um melão no dia. Inteiro, então. Um melão inteiro no dia, eu falei, mas... Aí também, né? Não tem como, Sim. né? Só que o corpo vai numa única refeição ingerir de açúcar e tal. Tudo bem que melão não é... Por mais que o melão seja uma das frutas que menos tem açúcar, mas também o melão inteiro é sacanagem, né? Mas eles acham que é tipo só água, melancia. Mas não é só água, não é só diurético. Não. Então a turma não faz Eu acho que ideia, se for pra pensar nesse sentido, o que eu posso dar uma abusadinha que não ia me causar problema, eu diria água. E vegetais. Porque, em geral, quem come mais fruta, eu até entendo, fruta é uma delícia. Fruta é doce, né? Sim. Agora, pergunta se a pessoa vai exagerar no brócolis. Não vai, né? Nunca vi ninguém falando, olha, Bárbara, meu lanche da tarde é um bowl cheinho de brócolis com tomatinho cereja e palitinho de cenoura. Seria menos problemático, porque daí você estaria ingerindo muita fibra e com um teor de carboidrato muito baixo. Então, a dica fica aí, fruta é muito legal, mas vamos falar assim, 3 frutas por dia, né, de 3, 4 por dia, mas variar, não comer só as doces e nunca comer sozinho. Vai comer fruta no café da manhã? Come com ovos. Quem conhece meu trabalho sabe que eu agarro com unhas e dentes a importância de comer ovo no café da manhã, a não ser que a pessoa tenha alguma alergia. Por que é importante comer ovos? E aí você tenta colocar fruta, ovos e aveia, alguma coisa assim, ao invés do pão. Porque os estudos mostram que, como é a sua primeira refeição do dia, a sua glicemia, no final do dia, vai estar impactada pelo que você comeu lá no café da manhã. Então, se você começou o dia com um doce, ou só com pão e um café, que é basicamente só carboidrato, né, sem proteínas, no final do dia, você tende a querer mais carboidrato e mais doce. Então, você subir a glicemia, né, dar esse pico de açúcar no sangue logo cedo, não é legal. Então, tenta trocar o café da manhã por ovos mexidos, com um bowl de fruta, com fibra, vai variando, ou se você não é fã, tem gente que não consegue, faz uma panqueca de banana, né, bate farinha de amêndoas com farinha de linhaça, banana, aveia e canela, fica parecendo um bolinho, você faz ele na frigideira, mas o ovo tá lá. A canela já não ia deixar subir muito, A canela já ajuda bastante, né, ainda mais mas ainda assim eu insisto em colocar lá o ovo por causa da gordura da gema e da proteína da clara.
Claro que se a pessoa fala, Bárbara, eu sou alérgica, né, ao ovo, que pode acontecer, né, a albumina, então daí a gente faz um shake com whey protein, a gente inventa uma outra alternativa, mas só comer pão de manhã, por mais que você ache, mas é pão integral, não é uma boa ideia, vai dar uma resposta glicêmica ruim, vai aumentar a fome no decorrer do dia. E realmente o carboidrato e o açúcar, né, geralmente quem tá com esteatose hepática, sim, geralmente tá com o triglicérides um pouco alto. Porque vem da ingestão de carboidrato. Carboidrato. Quem não come doce... Abusa em outros carboidratos. Em outras coisas. No caso, cerveja, por exemplo. Ou abusa no álcool, ou abusa no suco. Meu, às vezes, abusa ali na cervejinha. Sim, Foi ver, tava com esteatose hepática. Ele não come doce. Sim, mas bebe. Mas bebe muito. Mas você sabe que quando a pessoa bebe, ela nem estranha tá com gordura no fígado. Porque, pelo menos assim, eu vejo no consultório que a maioria das pessoas entende que álcool prejudica o fígado. O problema é igual essa paciente, quando a pessoa não bebe e ela quase não come doce, come pouca gordura e fala, então como é que eu tô com gordura no fígado? Aí eu expliquei pra ela, o excesso de carboidrato, mesmo que seja de um alimento bom, mas em excesso, ele acumula no corpo da pessoa através de glicogênio hepático, ou seja, esse glicogênio, né, esse substrato desse carboidrato fica lá no seu fígado, como um estoque, como uma reserva. Então, por isso que não dá pra falar assim, sim, banana é bom, maçã é bom, não é assim, bom é o contexto, né, bom é você montar um cardápio onde para aquela pessoa tem um equilíbrio super legal de fibra, vitamina, mineral, antioxidante, proteína e assim por diante. Não, bacana, bacana. E como falando de proteção cardíaca e tudo mais... tem alguma coisa que você passa para o pessoal com relação... Falando de proteção cardíaca, eu ia falar de resistência cardiovascular. Sim. Mas vamos mudar o contexto para o pessoal fazer exercício no geral. Academia, corrida, que seja. Tem alguma coisa que você recomenda para eles? Pré-treino, por exemplo? Seja alimentação ou um próprio suplemento? Tá. Eu gosto muito, claro que cada caso é um caso, né? Mas eu gosto muito quando é assim, por exemplo, a pessoa vai treinar cedinho, eu vejo muito isso no consultório, não tem tempo de fazer digestão, né? Aí precisa de alguma coisa líquida, porque ela, por exemplo, vai tomar aquilo, dali 15 minutos, 20 no máximo, tá treinando, é muito comum esse contexto. Nesse caso, eu gosto de 3 opções, né, em alimentos, ou um suco que tá lá no meu Instagram, pra quem não conhece, mas vou falar, que é melancia, beterraba e gengibre, que ele é mega vasodilatador, então você vai ter um aumento do óxido nítrico, vai ter uma oxigenação maior nos músculos, né? Pode falar. Não, pode falar. E você sabe que a questão da beterraba, nos Estados Unidos, eu tenho também beterraba lá, viu? Tá. Palatinose. Não a palatinose em si, eu tenho palatinose também, mas eu tenho o extrato de beterraba em pó. E realmente, só que ele é ruim de sabor, tá? Tô te falando. Mas só um pouquinho, né? Uma colherzinha de chá. Mas que ajuda, legal. Viu? E ajuda mesmo. Você fala bater no suco? Pra bater no suco, fazer interessante. Um pré-treino, tem lá também. Bom saber. Pra quem não quer, pra quem tem preguiça de picar a beterraba. Isso. Legal, bom saber. Eu falo porque aqui a gente nunca acha em prateleiras, né? E nos Estados Unidos, né, na época que eu morei um pouco lá também, aí você via nas prateleiras como pré-treino mesmo, né? Eles colocavam até como óxido nítrico, não sei o quê, que era beterraba. Eu provavelmente... A beterraba cru, você fala? Não, era um extrato, um pó de beterraba. Você fazia tipo um suco. Aqui não é comum mesmo, assim, pelo menos não nas prateleiras, né? Que mas top, o de lá que legal. Um gostinho bom, um gostinho aceitável. Sim. Mas era um tipo um pré-treino que era base de beterraba. Super legal. Não, beterraba pro pré-treino é ótimo. Tem aí a opção dessa beterraba em pó. Pra quem não conhece, tem a palatinose, né, Tavinho? Você tem lá, né? A palatinose, que é o açúcar da beterraba. Então, às vezes eu tenho paciente que, por exemplo... Mas daí não vai... A palatinose, ela vai só mais fazer reposição, né? De energia. Não, ela é boa para pré-treino também. Mas ela não vai daí produzir o óxido nítrico. Não tem a questão do óxido nítrico. É só uma questão de dar energia para você treinar. E sabe que eu gosto dela? Só para tirar dúvida. Tá em casa. Eu gosto da palatinose porque, diferente da maltodestrina, que se usava antes, eu não sou muito fã, porque a maltodestrina, como ela dá um pico glicêmico muito alto, às vezes no meio do treino a pessoa tem hipoglicemia. A palatinose não dá isso. Você toma e vai treinar, ela segura bem. A glicemia durante o treino. Mas eu prefiro o suco. Eu gosto da palatinose só assim, por exemplo. Bárbara, eu não tô em casa. Eu tenho que levar na bolsa, tem que ser alguma coisa seca. Então daí a palatinose ajudaria.
Ou o suco de uva integral também, né? Esse suco de uva 100% integral é uma boa. E eu sempre uso, como ambos são carboidratos, eu gosto de aproveitar e pôr a creatina junto. Bacana. Que a creatina hoje, para quem não sabe, é o suplemento mais estudado no mundo. Não só para aumento de força, reposição, recuperação muscular, mas também para o sistema neurológico. Então, creatina para idoso é fantástica. Agora, em termos de dar um up, depende do paciente. Às vezes eu mando manipular chá verde com cafeína, mas depende da necessidade do paciente falar que gosta, que não gosta. Para dar uma Não, chá verde com cafeína é uma ótima associação antes do treino. Se a pessoa não tiver efeito colateral, acho que ajuda bastante, né? Bacana. Então, é isso. Mas esse suco eu amo e não vivo sem ele. Eu comecei a fazer comigo depois que eu vi que funcionava muito, porque eu costumava comer uma banana antes do treino. Daí eu troquei pelo suco, eu falei, eu sou outra pessoa treinando. Foi daí que eu comecei a divulgar e as pessoas têm gostado bastante. Eu sou muito fã também, ver o que você fala pra gente, pra quem tem caso da betalanina. Muito legal, antes do treino, verdade. Bem lembrado, a betalanina é ótima. Eu normalmente uso em cápsula. Você sugere de alguma outra forma na farmácia? Eu em particular, eu uso em pó mesmo. Você usa em pó? Ali, como se fosse uma legal. creatina. Também não faz diferença, na verdade, né? Ela é bem legal, ela dá uma energia. Verdade, agora que você falou, a minha tá na bolsa, esqueci dela. A betalanina é bem legal. Pode tomar mais ou menos uma meia hora, 40 minutos antes do treino, dá um ânimo legal. E se fizer a combinação de creatina, um bom pré-treino com betalanina, vai dar um up. Nem todo mundo precisa da cafeína com chá verde, acho que isso tem que avaliar, se é uma pessoa muito ansiosa, às vezes a pessoa acelera demais, mas pra mim, por exemplo, é ótimo. Cafeína e chá verde antes do treino, eu percebo que eu suo mais, eu sinto o metabolismo acelerando, né? Bacana, então é uma combinação bem legal. E falando nisso, sobre inflamar, não inflamar, gente, não existe não fazer exercício físico. Não existe. Tá certo. Tá fazendo exercício? Não tá. Eu falo, o que você quer, né? Como que você quer chegar aos 80 anos, né? A pessoa não vai conseguir ter força pra levantar, não vai conseguir ter altos cuidados, é básico, né, Tavinho? Então, sim. O exercício físico moderado, não tô falando pra ninguém virar atleta, né, de ultramaratona, né? não. O exercício físico, vai na academia 2 vezes por semana, né? 3 vezes por semana, os outros dias, de repente, você vai pedalar, enfim. Sim. Se movimentar, de preferência 5 vezes por semana. Você faz tudo todo dia, a gente come todo dia, a gente dorme todo dia. Por que não se movimentar todos os dias? Isso também é um super anti-inflamatório. Sem contar que os hormônios que o exercício físico te dá, que são os hormônios de recompensa, de prazer, de bem-estar, você fica mais calmo. Isso é o que eu ia te não é? numa sequência. Pode falar. Realmente é isso. Eu ouvi também, né, um médico falando justamente isso. Que ele até cura a depressão das pessoas. Super. Ele fala, você vai ter que começar a fazer atividade física. Super, Por causa justamente da parte química para o cérebro encontrar caminhos diferentes para poder receber esses hormônios, né? Serotonina. Aumenta tudo, dopamina, endorfina. Endorfina é aquela sensação maravilhosa, sabe? Você vai num brinquedo, no Hop Hari, você adora. Aquela endorfina, essa empolgação, essa excitação. Então, a dopamina, a endorfina, a serotonina são importantíssimas pra gente não ter depressão. E falando em depressão, né? É outra coisa que as pessoas normalmente, quando eu falo, elas ficam assim, né? Com o olho aberto. Depressão tem tudo a ver com o intestino. Eu tenho tratado meninas de 20 e poucos anos depressivas. Daí você vai... Por quê? Sedentária, alimentação péssima, só come marmita cheia de óleo, com poucos vegetais, almoça, come bolacha no lanche da tarde. Um estilo de vida péssimo, com depressão e o médico mandando, atendi essa semana, uma menina de 26 anos, o médico mandando tomar uma associação de 3 remédios antidepressivos. Eu falei, olha, você não tem nenhuma outra doença, vamos curar você mudando seus hábitos. Eu falei, olha, dorme mais cedo, aí mandei fazer alguns suplementos para ajudar ela a relaxar, né, associando lá passiflora com magnésio, com L-teanine para ela conseguir dormir melhor. E exercício, eu falei, exercício físico é remédio para você. Todos os dias, vai beber mais água e vai entender o seguinte, existe um eixo, para quem não conhece, dá um Google aí, eixo intestino-cérebro, que mostra que tudo que está aqui, ou seja, muito estresse, muito nervoso, afeta a saúde do intestino e vice-versa. A qualidade da microbiota intestinal, ou seja, da bactéria dos intestinos, prejudica seu cérebro. Sim. Então, se você tem uma alimentação não tão bacana, você vai ter menor produção de serotonina. Apesar da serotonina ser um hormônio cerebral, né, de ação cerebral, mais de 70% da nossa serotonina é produzida no intestino.
Olha, Então, se você quer ter menos depressão, menos desânimo, né? Tá mais alto astral, etc e tal, tem que cuidar do intestino. E não tem como cuidar do intestino, claro que eu uso sempre, que nem eu falei, probiótico, glutamina, goma cassia, psyllium, mas é isso associado a uma alimentação fresca, com 3 frutas por dia, vegetais no almoço e no jantar, né? Enfim, precisa do básico tá bom antes da gente pensar só, né, na cereja do bolo. voltei na academia recentemente, viu? Parando e voltando por causa da correria de Uhum. trabalho. Tô querendo ver se eu engreno um pouco mais. O prato ali, que eu gosto de almoço, ver o que você fala disso aí, Bárbara. Mas é mais ou menos o que você falou que você gosta do café da manhã. Embutir pode ter uma fruta, mas contendo uma gordura. Sim. Eu pego carne, eu pego aquelas saladas de frutas, né, por quilo, assim, então. Que horário? Essa Salada de refeição? frutas Almoço? no almoço. Uhum. E eu procuro pôr ali um pepino, Um vegetal. um vegetalzinho, alguma coisa. Que horas é esse bem almoço? equilibrado. Mais ou Na menos. média, vamos pôr 1 hora. E que horas você treina? Só que agora eu tô tentando almoçar mais cedo, porque eu tô acordando muito cedo ultimamente. Uhum. Eu tô treinando cedo, eu começo a treinar 10 para 7, 7 horas. Ah, tá. Achei que você tava querendo dizer que você almoçava e essa refeição do almoço era um pré-treino. Não é? Tá. Não, tem a ver com Tá. o treino. Eu acho sim. Mas é um equilíbrio É até. legal colocar as frutas, só que me deu a impressão que você precisa inverter, aumentar os vegetais. Eu pouco vegetal eu como. Acho que é essa a Eu questão. sou extremamente carnívoro. É, Eu tô com dificuldade de comer mas você frango. escolhe carne vermelha. É o correto. Uhum. Salvo em algumas. Tem alguns pacientes que realmente eu tenho que tirar a carne vermelha, mas é só se tem indicativo. Por exemplo, a ferritina tá muito alta, ou é uma paciente que tá muito inflamada, que tem muita dor. Se não for o caso, eu não tiro carne vermelha de ninguém. Mas não acho interessante mais do que 3 vezes por semana. Então, o correto Nossa, seria. como todo dia carne vermelha. Correto seria variar. 2 vezes por dia. Hein? Comer peixe, comer frango, principalmente Sim. peixe. Eu percebo que as pessoas são bem falhas no peixe. Sim, Então, assim, uma boa porção de proteína legal, não tem problema consumir frutas ali, né? Pelo visto, a fruta tá sendo seu carboidrato, né? Ao invés de comer arroz, feijão, batata, você come fruta. Isso, eu jogo uma fruta. Não teria problema, Aí você que fez já uma sai troca. sobremesa um pouco. Não tem problema, mas talvez só aumentar um pouco os vegetais, né? Pra isso manter um bom nível glicêmico e você saciado por mais tempo. E menos carne vermelha, mais carne branca. Ou pelo menos reveza mais. É, mas eu ando mesmo muito carnívoro. Ainda É uma que, boa graças ideia. a Deus, tá tudo em ordem. O ferro, as coisas, né? Ah, isso é importante. É isso que é difícil, às vezes, né? Meu Instagram deu uma boa crescida desde que eu voltei. Acho que as pessoas gostaram do fato de eu estar aqui presencialmente no Brasil. E uma coisa que eu percebi que fez diferença, hoje eu falo muito no meu Instagram dos meus casos no consultório. Casos Sim. de vida real, prática. Mulher cansada, queda de cabelo, falta de libido. E as pessoas se identificam, né? Sim. Então, às vezes no Instagram é assim. Mas isso pode? Mas isso é bom? Não tem como eu responder isso pode ou isso é bom. A pessoa vai lá e coloca assim pra mim, carne vermelha pode? Eu falo, não é assim. Vem me ver, né? Vem me ver, vem me contar como é que você tá. Mostra seus exames de sangue, se você tá cansada, não tá. Se tem histórico de câncer de intestino na sua família, talvez aí eu diminuiria um pouco a carne vermelha. Se a sua digestão tá ruim, não vou te passar carne vermelha, vou te passar carne branca, né? Então, mesmo quando o alimento é saudável, seja o que for. Olha um exemplo. Muita gente não vai ficar assim, né? Abacate. É famoso por ser saudável, não é? Sim, claro. Nossa, uma mega gordura boa. Uhum. Só que abacate é extremamente high FODMAPs, que a gente fala. FODMAP, você usa esse termo para classificar o grau de fermentação do alimento. Então, alimento baixo em FODMAP ou alto em FODMAP. Então, pessoas que sofrem muito, abacate é muito fibroso. Então, tem gente que come abacate e não tem nada, ótimo, para essa pessoa é ótimo. Tem gente que come abacate e tem diarreia, pelo alto teor de gordura e fibra. E tem gente que come abacate e vira um balão. A barriga faz assim, ó, explode, fermenta muito. Então, não existe isso. Isso é bom, isso não é bom. Então, em geral, precisa de uma... É claro que a gente tem uma noção, né? Que frutas, castanhas, verdura, legumes, carne magra, né? Os cereais integrais, as raízes são boas, ok, né? E sobre a pessoa que tirou a vesícula? Ah, legal. E hoje se fala muito sobre suplementar, vitamina A, D, Legal. K2, complexo B, de repente. Sim. O que você... É isso mesmo? Olha, é importante, principalmente essa mesmo? associação das vitaminas que são lipossolúveis, principalmente, né, vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina K, porque como a pessoa vai ter menos, né,
absorção de gordura, porque ela tirou a vesícula, é isso que acontece, tanto que é por isso que às vezes dá diarreia no começo, tá, gente? Come alguma coisa com gordura, buf, né? Vai embora. Então pode ser que essas vitaminas que dependam de gordura para ser absorvida, elas tenham menor quantidade. Então, essas vitaminas lipossolúveis, elas com certeza fazem diferença aí. E é importante fazer o acompanhamento nutricional, porque essa diarreia tem que parar, né? Eu já cheguei a atender pacientes que falaram, Bárbara, eu vim com você a primeira vez, faz 3 meses que eu tirei a vesícula, eu tô até hoje com diarreia. Não pode. Puxa, Porque daí a pessoa já perdeu muitos nutrientes dessa diarreia, né? Desse período tão prolongado. Se for uma semana, tudo bem. Mas daí é interessante um acompanhamento nutricional. Aí tem que ser uma dieta reduzida e gordura, não tem jeito. Às vezes, mesmo gordura boa, a gente tem que tirar, né? Às vezes a pessoa não vai poder ficar abusando do azeite, do abacate, da castanha, do salmão, porque essa gordura vai dar diarreia, e diarreia não é legal. Ela agride o intestino e diminui a absorção de nutrientes. Bacana, bacana. Não, são pontos importantes aqui para as pessoas estarem aí alinhando Atentas. a saúde, a alimentação e até uma suplementação, que hoje está muito no contexto do dia a dia, né? Você falou da vitamina D, é impressionante, né? A gente mora num país tropical. Sim. Olha, para não falar que eu nunca peguei um paciente com vitamina D ótima. Semana passada, eu atendi uma paciente que não suplementava e a vitamina D dela era 70. Eu achei o máximo, vida. sem Mas suplementação. ela toma sol direto. Ela falou, porque ela trabalha com representação, então ela tá toda hora tomando sol. Mas mesmo assim, Tavinho, às vezes eu percebo que as pessoas tomam sol, mas tem níveis muito baixos de vitamina D. É claro que a alimentação piora ou melhora, tá? Sim. Então, olha outro exemplo sobre alimentação. Então, vitamina D, é só um parênteses aqui, assim como o magnésio, praticamente todo mundo precisa tomar. Sim. Então, apesar de magnésio ter, por exemplo, semente de abóbora tem muito magnésio, não é um mineral que vai fazer mal. Então, assim, eu nunca vi ninguém com toxicidade de magnésio, né? E como ele tem mais de 300 funções orgânicas, é uma coisa que eu prefiro suplementar. Prefiro que ele esteja ali, né? É uma coisa que eu consumo constantemente. Todo dia, é importante. A dica fica assim, ó. Quem quer energia, magnésio de malato de manhã. Quem quer dormir bem, o bisglicinato ou quelato antes de dormir. Quem tem intestino preso, o magnésio inositol. São os 3 que eu mais uso e eu mais gosto do efeito. E a vitamina D também é isso. Para a maioria das pessoas, a gente precisa suplementar e muda a vida. Posso falar por mim. Eu costumava usar a vitamina D aqui no Brasil, fui pra Inglaterra, usei um tempo, parei. Lá na Inglaterra a gente não tem esse acesso de exame de sangue que tem aqui, né? Sim. Então, é sempre nublado. Sempre nublado. Aí eu não sabia quanto tava, fiquei meio assim, parei de tomar, fui ficando que nem um zumbi, né? A vitamina D foi caindo, e eu sempre cansada. Voltei aqui pro Brasil, comecei a tomar doses mais altas de vitamina D, né? Suplementada, inclusive... Muito legal o jeito que vocês fazem lá, em óleozinho. E eu sou outra pessoa. Tenho muito mais energia, muito mais disposição. E normalmente o sintoma que mostra que a vitamina D não tá legal é aquela pessoa que fica muito cansada, principalmente por volta das 5 horas. Dá umas 5 horas, a pessoa parece que, sabe, vai cair. Sim. Então eu falo, olha, é um alerta pra você fazer um check-up nos exames e normalmente a vitamina D vai precisar ser reposta aí. Bacana. Excelente. A vitamina D tá se provando cada vez mais importante, né? E o povo tá cada vez mais dentro do escritório, né? Sim. Então tá dando falta de muita gente. Eu não sei se todo mundo sabe, ela não é só para dar energia, né? É. Uma das vitaminas que mais previne contra câncer ou contra doença autoimune é a vitamina D. Então, por isso que é importante manter bons níveis no sangue, né? Então, eu gosto de trabalhar com pelo menos 60 no resultado do exame de sangue. E quando a pessoa tem doença autoimune, o ideal é que seja acima disso. Porque a doença autoimune, ela é muito dependente da vitamina D. Vitamina D... A única coisa que tem que pegar, por exemplo, é às vezes a pessoa suplementou com vitamina D, acaba o suplemento dela, ela não toma um sol, trabalha em escritório, tudo. Aí não ajuda, né? Aí ela vai fazer exame depois de 1 mês e meio. Não. Aí não constou no exame, mas eu suplemento. Mas parou de suplementar faz mais de 1 mês. Não. É que ela cai novamente no sangue, é isso? A vitamina D é crônica a suplementação, digamos assim. Sim. Se você tomar por um período e parar, assim, eu posso estar enganada, mas eu nunca vi ninguém que tomou um período e ela ficou crônica lá, né? Não, ela vai cair. Então, você tem que... Às vezes, o segredo tá descobrir qual é a dose que é importante para aquela pessoa, mas tem que manter. Se você parar de tomar e não se expor num calor solar, ela vai cair de novo. Eu escuto sempre isso. Ai, Bárbara, eu tava tomando, daí subiu, chegou em 60, daí eu parei. Agora, a pessoa volta e o exame tá 15. Depois de 5 meses sem tomar vitamina D. Não. Uma coisa que segura a vitamina C, se estiver suplementando, um pouquinho de sol. D, né? Ajuda muito. Não, a vitamina D.
20 minutos de sol ali bem exposto, segura Isso, por 15 melhor dias. absorção. Você sabe que Eu é por vi isso que eu um peço de estudo manhã, disso. né? Eu falo, olha, toma de manhã, porque que eu penso assim, bom, tomou de manhã, a pessoa vai sair para ir pro trabalho, nem que ela dirija, ela vai tomar um pouco Sim. de sol, né? Então ela vai tomar um pouco de sol e sempre, se der para caminhar, melhor ainda, mas Legal. é muito Tem interessante. esses... Sabe por que do magnésio? Tava aqui Ah, pensando, né, que eu falei da importância do magnésio. Isso foi um caso de hoje. Atendi um paciente, ele falou assim, Bárbara, você passou magnésio pra mim? E ele é ótimo, ele acaba com as minhas câimbras, né, com a minha fadiga. Mas sabe o que eu tive que fazer? Eu falei, o quê? Eu tive que duplicar a dose. Eu falei, nossa. Eu já tinha passado 250 miligramas, que é uma dose boa, ele falou, toma 500. Aí, eu fui olhar os exames de sangue dele e tentar entender qual era a causa. Por que aquele paciente estava precisando de tanto magnésio, né, para não ter câimbras? A insulina dele, né? A insulina é o hormônio que pega o açúcar por dentro da célula, tá? A insulina dele estava muito alta. em jejum? Não, insulina em jejum. Não glicemia, é insulina. Não, sim, insulina Isso. mesmo. 37. Para quem não sabe, o ideal é que esteja no máximo 6. Esse é o correto. 37, eu falei, não, será que tá errado? Não, É no 37. máximo 6, né? 37. Por quê? É um paciente que consome muito cerveja, pastel, suco. Ele achava que porque era suco podia tomar o litro inteiro e assim por diante. Provavelmente Coca-Cola, né? Normal, né? Enfim, não era zero. Direto, né? Sem ser zero. Enfim, até comia tudo errado. Aí, o que eu expliquei pra ele? E acho que isso é novidade pra maioria das pessoas. Pra produzir insulina, o corpo recruta magnésio. Então, muitas vezes, o nutriente no seu sangue tá baixo, porque para produzir determinadas coisas, nesse caso a insulina, o corpo tá usando demais aquele nutriente. Então, para produzir esse tanto absurdo de insulina, para dar conta de captar todo aquele carboidrato e pôr dentro da célula, o corpo tá precisando de muito magnésio. Então, o que eu falei para ele? Você precisa mudar a alimentação, diminuir, né, a quantidade de carboidrato, para o teu corpo ter que produzir menos insulina e você não precisar de 500 miligramas de magnésio por dia, todo dia. Então, às vezes é isso também. Por que será que eu tô tão dependente daquela coisa? Porque um mau hábito que você tá fazendo tá usando demais aquele nutriente, aquela vitamina. Sim, sim. Não, isso é importante. Não, bacana. E falando do sono, né? Como a gente falou de sono, que também é uma das causas que vai gerando estresse, inflamação no corpo. Sim. Só pra gente finalizar. Tá. Uma diquinha de sono. Nossa, tem Pra dormir várias. bem. Tem muita coisa. Lembrar, assim, primeira coisa de dica é fazer a higiene do sono. Então, assim, deu umas 8h30, não usa mais o celular, não usa tablet, não fica com 1 milhão de luzes na casa acesa, vai deixando só meia luz. Lê um livro, né, que acalma, faça meditação. Eu acho que tem que ser a soma, né? Claro. Compra um bom óleo essencial, esses que são puros, 100% orgânico, de lavanda, né? Coloca uma gotinha aqui, põe assim, dá uma inalada. E de suplemento, eu gosto muito da associação de melatonina, passiflora, triptofano e teanina. Eu acho uma ótima combinação. Cada um é um caso, mas, por exemplo, se o paciente tem pressão alta, aí eu associo o mulungu, que é a eritrina mulungu, porque ele tem uma relação muito importante em relaxamento muscular, mas ele baixa um pouco a pressão. Então, não é todo mundo que se dá bem com o mulungu. Mas essa formulazinha, ela ajuda bastante. E importante lembrar que, no caso das mulheres, quando tem uma dominância estrogênica, né, que é um perfil onde esse hormônio estrógeno, ele tá em prevalência aos outros, né? Sim. A insônia, ela agrava. Então, esse desequilíbrio pode ser hormonal também, tá? Então, tentar minimizar o estresse, fazer exercício físico, melhorar a alimentação e fazer essa higiene do sono somada, de repente, a uma suplementação natural, vai prevenir você aí de ficar tomando Rivotril, né? Ou remédio para o sono que é tão prejudicial para a saúde. Bacana. Bárbara, hoje deu agora o nosso tempo aqui, passou extremamente rápido, parece que faz 10 minutos que estamos conversando. Desculpa minha tagarelice. Não, é ótimo, são informações. Foi um podcast para quem está em casa aí, não perca, compartilha com os amigos, porque foi riquíssimo em informações aqui, né? Estamos aqui com a Bárbara. Obrigada. Bom que ela voltou aqui para o Brasil, né? Que está atendendo as pessoas. E, Bárbara, obrigado por você ter vindo. Obrigada foi pelo convite. excelente esse podcast. Futuramente estaremos de volta aí, né? Estou à Se disposição. achar um espacinho na agenda Pode lá. deixar, vai ser um prazer. E obrigado por ter vindo, viu? Obrigada eu também. Gente, compartilha lá com os amigos. Um abraço.